Glória a Deus. Glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a glória do Senhor invada a sua casa. Que Deus venha abençoar você, a sua família. Que Deus venha derramar das suas ricas bênçãos sobre a sua casa. Glória a Jesus. Agradeço a Deus, primeiramente por essa oportunidade. Agradeço também ao anjo da igreja, o pastor Luciano. Agradeço também ao evangelista Cláudio, que volta e meia nos dá a oportunidade de nós estarmos aqui falando um pouco mais do Evangelho, para que nós possamos ter um estudo da Palavra de Deus, glorificando e exaltando a Deus pela sua poderosa Palavra. Amados, nos outros estudos nós falamos no livro de Efésios. Hoje eu gostaria de estar falando um pouco em Efésios capítulo 3, se os irmãos quiserem acompanhar, glorificando e exaltando a Deus, podendo abrir suas vossas Bíblias em suas casas. Efésios capítulo 3. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios, por amor a vós os gentios. Se é que tendes ouvidos a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este ministério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo, pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos estava oculto em Deus que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. O texto-chave que nós estamos usando é Efésios capítulo 1, verso de número 3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E quais são essas bênçãos, amados? As bênçãos que Deus nos derramou sobre nós, sobre a nossa igreja, que Ele nos vivificou. Nós estávamos mortos, né, em nossas ofensas e nossos pecados. Em outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós andávamos segundo o desejo da nossa carne, segundo a vontade dos nossos pensamentos, éramos filhos da ira. Ele nos arrancou do mundo, da nossa própria carne, Ele nos arrancou das garras do inimigo. Em Efésios capítulo 2, a partir do verso número 12, ele diz que nós estávamos separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. E a partir do capítulo 3, ele nos fala algo tremendo. O apóstolo Paulo está aplicando aquilo que ele explicou para a igreja. No capítulo 3 ele disse: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por amor dos gentios. Por esta causa, por que causa? Causa de pregar o evangelho. Por o apóstolo Paulo pregar o evangelho, falando, dizendo aos judeus que todo muro foi quebrado, todo muro foi destruído
trazendo os judeus e os gentios juntos no mesmo lugar para adorar, exaltar e glorificar a Deus, ele estava preso somente por causa disso. É interessante que o apóstolo Pedro nos diz assim, que é possível que nós venhamos a sofrer grandes agravos e padecer injustamente. E isso é agradável a Deus quando sofremos pela consciência para com Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha uma consciência para com Deus, ele sabia qual o propósito, porque ele foi regenerado, porque ele foi escolhido, um vaso escolhido, porque ele foi separado para que ele viesse a falar do Evangelho, a dizer das boas novas para os gentios. E devido a isso, somente por causa disso, por pregar o Evangelho, o apóstolo Paulo estava preso. E ele diz assim, eu sou o prisioneiro de Jesus Cristo. É interessante que o apóstolo Paulo, ele não era prisioneiro de Cristo, ele era prisioneiro de Roma. Mas na sua perspectiva, na sua mente, ele estava dizendo, eu sou o prisioneiro de Jesus Cristo. Sabendo que aquilo que ele mesmo escreveu em Romanos capítulo 8, verso de número 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que ele estivesse ali preso, mesmo que ele estivesse ali, das suas vontades estavam mínimas, ele sabe que ele estava preso por causa de Jesus Cristo, não por causa de Nero, não por causa de alguma política, não por causa de César, não por causa de Roma, mas ele sabia que ele estava preso por causa de Jesus Cristo, por fazer a vontade de Cristo sobre a vida dele. E assim somos nós também. A nossa perspectiva tem que ser a mesma do apóstolo Paulo, na nossa mente, na nossa alma, sabendo e dizendo para nós mesmos que se algumas vezes nós sofremos injustamente, nós sabemos que nós estamos sofrendo por amor a Cristo. Se nós estamos sendo injustos, ou sendo injustiçados, ou sendo algumas vezes caluniados por amor a Cristo, nós devemos estar alegres e contentes por participar das aflições de Cristo. E é interessante que o apóstolo Paulo, desde o capítulo 9 de Atos, ele saberia que ele sofreria muito por levar o evangelho aos gentios. Que ele era um vaso escolhido para levar o evangelho para todas as nações. Ele estava preso literalmente por um gentio de Éfeso, que em Atos capítulo 11, ele é acusado injustamente de introduzir um gentio ao templo. É interessante que o apóstolo Paulo, ele chegou até Jerusalém, ele foi levar mantimentos para Jerusalém, em um dado momento ele foi até o templo para orar, adorar, exaltar a Deus, e ali houve um motim, e os judeus começaram a falar que ele era um homem que falava contra a lei dos judeus. E ali ele foi acusado injustamente, caluniaram dizendo que o apóstolo Paulo estava introduzindo gregos dentro do templo. Nós bem sabemos que no estudo passado nós vimos que tinha um pátio para os gentios, um pátio para as mulheres e um pátio para os homens. E que os gentios eles não poderiam entrar dentro do templo para adorar, exaltar e glorificar a Deus como os judeus faziam. E ele foi acusado injustamente, que na verdade não foi isso que aconteceu, mas homens perspicazes, homens sagazes, eles fizeram com que o apóstolo Paulo viesse a ser preso em Jerusalém, depois foi para Cesareia transferido, e depois de 2 anos, algum tempo, ele foi para Roma. E é isso que ele estava dizendo, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo por amor aos gentios, por pregar as boas novas aos gentios. No verso de número 4, ele diz, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo. Paulo fala da imensa compreensão que ele tem do ministério de Cristo, que era a igreja de Deus sendo formada por judeus e gentios, pessoas de toda raça, língua e nação. É interessante que, como nós dizemos, né, esse muro foi totalmente quebrado, destruído. Até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo disse que ele destruiria o templo e em 3 dias
ele iria construir novamente dentro dos nossos corações. Ele estava apontando para a igreja, estava apontando para mim e para você, que somos a igreja de Cristo, ambulante, andando por todo mundo para que nós venhamos a pregar e proclamar as boas novas. E Jesus estava dizendo sobre isso, que ele destruiria o templo, os muros e toda a nação, toda a raça, toda a língua, japonês, brasileiro, americano, europeu, todos eles iriam adorar e exaltar a Deus na sua igreja. Não que nós venhamos a ser um templo de 4 paredes, não. A igreja quer dizer que são pessoas reunidas adorando e exaltando e glorificando a Deus. E é interessante que o apóstolo Pedro, ele não entendia essa revelação completa ainda, porque em Atos capítulo 11, Pedro ele relutou muito para pregar o evangelho para Cornélio, porque ele ainda não tinha a revelação completa daquilo que Jesus iria fazer como uma igreja. Ele estava num tempo orando, buscando a Deus, jejuando e orando, e ele viu uma visão do lençol sendo desdobrado, e esse lençol tinha todo tipo de animais que os judeus não comiam. E pela visão, Deus falou para ele assim: Pedro, mata e come. E ele diz: não, Senhor, eu nunca coloquei nenhum animal imundo na minha boca, eu nunca comi nenhum animal imundo. E por 3 vezes ele estava orando, jejuando, orando, buscando a Deus. Por 3 vezes Deus teve que lutar com o coração dele, para que ele viesse a entender e compreender. E ali Cornélio levou pessoas para irem até a casa de Pedro, e lá, chegando lá, ele falou, essas pessoas chegaram e falaram para Pedro que era para ir até a casa de Cornélio, porque Cornélio tinha pedido para que ele viesse lá, fosse até a casa dele. E é interessante que o apóstolo Pedro foi, porque Deus ainda disse: vá e não temas, porque eu estou nesse negócio. É interessante como Pedro estava relutante, né, com o seu coração fechado para essa revelação de Cristo. E algumas vezes nós não somos diferentes. Muitas vezes Jesus está nos revelando algo para nós e nós estamos relutando, estamos com nossos corações às vezes fechados, e Deus precisa trabalhar em nosso coração para que nós venhamos a ter novas revelações e acreditar naquilo que Deus está falando para os nossos corações. E ali chegando Pedro até a casa de Cornélio, ele falando do evangelho, dizendo, o Espírito Santo desceu até a Cornélio e a família de Cornélio. E ali ele entendeu e compreendeu a revelação completa que os gentios também fariam parte da igreja de Cristo, onde Deus seria glorificado e exaltado. No verso 5, o qual noutros tempos, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Verso 5, ele diz que a igreja era algo oculto, ainda que Deus já havia falado a Abraão, né, que toda a família da terra seria abençoada. Ainda que em Salmo capítulo 2 já está apontando para a igreja, ainda que em Isaías 42 também está apontando para a igreja, ele também não compreendia e não entendia até aquele dado momento, os profetas e os homens de outras gerações, eles não conseguiam compreender por completo aquilo que Deus iria fazer. Eles somente tinham como um espelho embaçado, não entendia completamente a revelação de Cristo. E essa revelação veio para nós, para mim, para você, para a igreja de Cristo. Hoje, talvez nós não damos relevância para isso. Nós achamos que isso é uma informação irrelevante, mas diante da história que nós começamos a entender e compreender, essa revelação era algo tremendo, oculto, que estava somente em Deus, que era juntar gentios e judeus para adorar e exaltar a Deus. E eles começaram a entender que Deus não era somente um Deus de judeus propriamente, e Ele era um Deus de todo o mundo, assim como diz, né? Ele deu o seu Filho para o mundo, Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez hoje no século 21 nós não
damos uma relevância grandiosa para essa revelação que Cristo fez para nós, que o apóstolo Paulo, né, aplicou, pregando o Evangelho, dizendo do Evangelho. Então, às vezes, nós não damos a total relevância para essa revelação que Cristo fez através da sua carne, do seu sangue carmesim. E é interessante que no capítulo 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. A Bíblia está nos dizendo que nós podemos ter acesso, confiança, pela tremenda sabedoria de Deus. E Ele está dizendo que as potestades, os principados, eles estão olhando para a igreja e dizendo que sabedoria de Deus. Eles conheciam muito bem o poder de Deus, mas através da igreja eles conheceram uma grande sabedoria, a multiforme sabedoria do nosso Deus Todo-Poderoso. Como é que Ele conseguiria salvar os seres humanos? Ou talvez eles imaginavam que Ele conseguiria salvar somente os judeus, mas através de Cristo Ele trouxe não somente os judeus para perto, mas Ele trouxe todo o mundo, toda a nação, de toda a língua, para perto de Cristo. E nós também aprendemos no estudo passado que não basta nós estarmos perto, mas nós devemos estar dentro do templo, não num edifício, em 4 paredes, em uma matéria onde nós colocamos as mãos, mas sim reunidos em irmãos, em Cristo, falando, onde tem 2 ou 3, Ele está no nosso meio, glorificando, exaltando e bendizendo a Deus. E os principados e potestades, eles não tinham essa ideia de como é que Deus iria salvar os gentios. Mas é interessante como lindo é a sabedoria de Deus. A palavra multiforme tem muitos significados. No original, um deles é muitas formas e se expressa de várias maneiras. Não vai dar muito tempo de nós falarmos de vários ministérios, mas em Efésios capítulo 4, verso de número 11, fala que existem 5 tipos de ministério, ou seja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, sendo que através desses ministérios, Deus capacita a sua igreja, mas que na realidade esses 5 ministérios são todos a rica expressão de Cristo na igreja, porque Ele é o verdadeiro apóstolo, o grande profeta, o grande evangelista, o bom pastor, o grande mestre, de tal maneira que os ministérios expressam vários aspectos da pessoa maravilhosa de Cristo. Cristo está em cada um que aceita e se arrepende dos seus pecados, coloca dele dentro do seu coração, ora e busca pelo Espírito Santo. Ele está manifestado dentro de nós. E é interessante que Ele dá dons aos homens, Ele dá com que alguns venham a ser ministros, evangelistas, apóstolos, profetas, e essa diversidade de ministérios. Deus, Ele é glorificado e exaltado em Cristo e na igreja, quando nós estamos reunidos e através dessa liderança nós podemos ser coparticipantes, nós vamos evoluir, nós vamos ouvir da poderosa palavra de Deus, e nós vamos ser edificados em Cristo. A palavra multiforme também é significado multicolorido, que na verdade a Bíblia nos diz que nós somos pedras vivas. No livro de Efésios ele diz isso, mas algumas pedras elas estão sem brilho, aonde temos que passar por algumas transformações para que venhamos a dar o brilho necessário. Na verdade estamos passando por altas pressões para nos tornarmos transparentes, para que o brilho de Cristo brilhe em nós. É interessante como é que nós passamos por altas pressões, altas situações, para que nós venhamos a morrer junto com Cristo e ressuscitar. Mas é interessante que Cristo, talvez ele mexa no nosso caráter em si, mas cada um tem a sua peculiaridade. Ele não muda-nos
Ele faz com que nós venhamos a ser aquilo que Ele mesmo sonhou na sua eternidade. Ele não faz com que nós venhamos a ser clones de Cristo. Ele faz com que nós venhamos a ser imagem de Cristo. Ele não quer que nós venhamos a ser pessoas como robôs, mas sim a imagem de Cristo, não clones de Cristo, mas que nós venhamos a cada um na sua peculiaridade. É por isso que a igreja é maravilhosa. Algo que os principados e potestades ficam olhando e ficam abismados com a grande sabedoria de Cristo, a grande sabedoria de Deus. Porque várias pessoas com vários tipos de personalidades juntos, ou adorando, exaltando, reunidos, glorificando a um único Deus. E alguns são de alguma forma, outros são de outra forma, uma personalidade, outros são de outras. E é interessante como a Bíblia nos diz que eu preciso de um irmão, para que quando eu estiver desanimado, ele venha me animar, para que quando eu estiver precisando de uma repreensão, ele venha me repreender. É por isso que a Bíblia nos diz que não tem como nós sermos uma pessoa, uma igreja. A igreja só é manifestada a sabedoria de Deus quando há os irmãos reunidos em Cristo, glorificando e exaltando a Deus. Então é algo que nós vamos magnificar a Deus, glorificar a Deus pela sua sabedoria, porque eu preciso do meu irmão e o meu irmão precisa de mim, para que eu venha repreender, exaltar, animar, para que eu venha dar uma palavra amiga, um consolo da parte de Deus, um abraço. E é isso que é a igreja sendo manifesta na terra. A Bíblia nos diz que a potestades, os principados olham e veem como é que Deus pode se manifestar de tão sabedoria grandiosa, entrando dentro do nosso coração e fazendo com que eu venha a edificar o meu irmão e o meu irmão a me edificar através da sua poderosa palavra, através do Cristo que está dentro dele. Eu preciso do Cristo que está dentro dele, e ele precisa do Cristo que está dentro de mim, e a igreja é glorificada, é exaltada, a multiforme sabedoria de Deus é manifestada nessas coisas lindas e maravilhosas que Deus fez através da sua igreja. Não vai dar tempo de nós fazermos todos os pontos, né, de ministérios, que são diversos os ministérios, diversos os dons que Deus dá para cada um, mas que cada um venha a ser uma pedra viva, para que o outro venha a se edificar sobre ela também. É por isso que a Bíblia nos diz que nós devemos ter no nosso coração que o nosso próximo é maior do que nós. Não que nós venhamos a ter uma baixa autoestima, não, mas que nós venhamos a glorificar a Deus na humildade que Cristo nos dá, para que nós possamos alimentar, edificar a vida do nosso irmão. E Deus é glorificado e é exaltado nessa sua sabedoria diversa. E os principados e potestades, eles ficam abismados, boquiabertos com a grande sabedoria de Deus. Talvez a igreja hoje não vê essa relevância, essa importância dessa revelação que o apóstolo Paulo tem. E talvez nós venhamos a ter, né, essa relevância no final dos tempos, quando a igreja for realmente perseguida, quando a igreja não estiver dentro de um templo de 4 paredes, mas que nós vamos se reunir novamente em casas para edificar um ao outro, para dizer um ao outro, para profetizar um ao outro, para edificar através da poderosa palavra um ao outro. E aí nós vamos ver essa revelação de Cristo, porque talvez hoje nós estamos buscando mais status, pessoas que pregam bem, que têm uma oratória bem, mas que Cristo é revelado em cada um. Cada um que recebeu o seu talento venha se manifestar, para que venha receber mais talentos e Cristo ser glorificado. Que nós não venhamos a enterrar o nosso talento, que nós não venhamos a colocar o nosso talento dentro do bolso. E a Bíblia nos diz que a consequência de que nós venhamos a enterrar o nosso talento é desastroso, é algo muito ruim para quem recebe o talento de Cristo e ele
coloca dentro do bolso e enterra e não desenvolve esse talento. Então, para que nós venhamos a glorificar e exaltar a Cristo na igreja, nós devemos desenvolver o nosso talento, para que nós venhamos a deixar as potestades e os principados boquiabertos pela grande sabedoria de Deus, porque por nós mesmos nós não fazemos nada. A Bíblia nos diz que tanto operar, tanto o querer quanto o fazer é de Deus. O querer que Ele coloca dentro do meu coração é de Deus, e o fazer que Ele coloca dentro do meu coração é de Deus. Então que nós venhamos a ficar com essa palavra, e Deus ser glorificado, esse breve, curto estudo, onde nós resumimos um pouco daquilo que Cristo fez por mim, por você, pela igreja, para que nós venhamos a ser cada vez mais edificados, né, e para que cada vez nós possamos glorificar e exaltar o nosso Deus, que nós venhamos também ficar boquiabertos com a grande sabedoria de Deus, aquilo que Ele fez por nós, a salvação, e Deus ser glorificado na sua igreja. Vamos ter um momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, papai querido, pela tua grande salvação, Pai. Que nós venhamos a ter a coragem, Senhor, meu Deus, do apóstolo Paulo, papai querido, que nós venhamos a ter, papai querido, a intrepidez do apóstolo Paulo, para que nós venhamos a ter uma coragem tremenda, para que nós venhamos a pregar o evangelho, Pai. Até mesmo, papai querido, com a insegurança de sermos presos, mas quando o Senhor opera dentro do nosso coração, papai querido, assim como Jeremias disse, a tua palavra queima dentro do nosso coração e nós não podemos ficar calados. Então que nós venhamos a glorificar e exaltar o teu santo nome na sua igreja cada vez mais, Senhor. Não somente dentro de quatro paredes, mas que nós venhamos a levar Cristo conosco, Senhor, meu Deus, exaltando e glorificando a Deus em todo lugar, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Que nós possamos glorificar a Deus.